A eficácia do uso do óleo da cannabis, do canabidiol, para tratamento de várias patologias está cada vez mais evidente, né? O sucesso desses tratamentos. Mas ainda há muito preconceito e falta de informação que impedem que muitas pessoas sejam tratadas e, dentro desses tratamentos, sintam impactos e melhorias na sua qualidade de vida. Vamos descobrir um pouco mais o que esse óleo de fato pode fazer? Solta a vinheta. Dia, tarde e noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Antes de mais nada e para a gente não perder tempo, peço que você se inscreva no nosso canal, sim, deixe o seu like, acione o sininho, assim você ajuda muito a gente e também não perde nenhum papo gostoso, inspirador e transformador que a gente traz para vocês todas as terças e quintas às 18 horas aqui no nosso canal. Hoje vamos falar de novo de saúde e de tratamentos alternativos, né? Sempre damos muita luz, muita voz a isso aqui no nosso programa. E vamos falar sobre os tratamentos a partir, né, da cannabis, que está cada vez mais surgindo alternativas, mas ao mesmo tempo ainda encontra muito preconceito ou resistência, principalmente aqui no nosso país. E para falar sobre isso, eu trago ele que é especialista nesse tipo de tratamento, Dr. Rodrigo Corrêa. Muito obrigado por sua presença. Bom, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar e espalhar um pouquinho mais, né, a nossa batalha diária aí, que é o uso da cannabis medicinal. Legal. E agora me diga, por que ainda tanta resistência para esse tipo de tratamento, sendo que ao mesmo tempo a gente vê respostas muito positivas quanto a isso, né? Na verdade, assim, existe muito preconceito, na verdade, né? Porque as pessoas acham que cannabis, quando você fala esse nome, eles pensam imediatamente na maconha. Ah. E aí pensa todo aquele preconceito que existe com a droga e tudo isso. Uhum. A cannabis medicinal é completamente diferente, é outra coisa, né? É um remédio. Tá. É um remédio. Eu sempre gosto de citar o exemplo da dipirona, sabe? Uhum. Dipirona que a gente toma no dia a dia, que todo mundo tem na cozinha. A dipirona é feita da casca do salgueiro, que é uma planta. Eles pegam a casca do salgueiro, tira a substância e coloca que a gente toma. Uhum. Com a cannabis é a mesma coisa. Dentro da folha da cannabis tem mais de 100 substâncias e coisas diferentes lá dentro da folha. Uhum. Só que a gente vai lá dentro, pega o que a gente quer. Então a gente pega, por exemplo, o fundamental é pegar o canabidiol, que é uma dessas 100 substâncias. Pega o canabidiol, usa ele como remédio. Então é a mesma coisa. Só que ainda existe preconceito por conta de tudo que a gente passou ao longo de muitos anos e a droga ser proibida e tudo isso. Para a gente deixar mais claro aqui então, você diz que retira o canabidiol. Exatamente. Quem fuma maconha, por exemplo, ele fuma tudo que está na planta, é isso? Fuma tudo. Tá. Tudo. Todas aquelas 100 substâncias que são fitocannabinoides, que a gente chama. Né? Fitocannabinoides é tudo que tem dentro da planta. Uhum. Ele fuma tudo em concentração que varia de planta para planta. Aquilo não é um remédio, é uma droga. Entendi. Entendeu? Agora, o remédio não. O remédio a gente tira o canabidiol, que é a substância ativa. A gente coloca ela dentro do frasco. Isso é a indústria farmacêutica, né? Tá. Faz isso dentro do frasco e coloca na concentração que eu quero. Então eu sei exatamente quanto que eu estou dando de canabidiol para o paciente e o quanto que ele precisa para determinada doença. Tá. Então isso é um tratamento, é um remédio mesmo. Uhum. E já está muito avançado, né? Eu vejo cada vez, acho que toda semana tiver alguma notícia positiva sobre isso. Como começou o estudo e a inserção do canabidiol na medicina? Bom, vamos lá. Eu vou contar uma historinha que eu não sei se é real ou não. Tá? Essa historinha é o que circula no meio e a gente gosta de contar porque é divertida. Tá. Assim, existiam lá na década existiu, né? Lá na década de 60, dizem que tinha uma fazenda e os hippies tinham arrendado essa fazenda. E eles descobriram lá nessa fazenda que tinha uma plantação de cannabis sativa. Né? Tá. E os hippies adoraram aquilo, óbvio. Claro. Né? Ficaram felizes pra caramba quando viram toda aquela plantação e falou, vamos fumar esse negócio. E aí eles colocaram lá para fumar o negócio e assim, não aconteceu nada. Eles usaram a droga e não aconteceu nada com ninguém. Ninguém deu barato em ninguém. Ficaram sóbrios. Só que eles perceberam que um dos pacientes, que era epilético, ele fumando esses dias todos, ele parou de ter crise. E falaram, uai, o que será que tem aqui? Caramba. Que assim, não dá barato na gente, mas nele sara. E aí dizem que eles foram pesquisar e descobriram que dentro daquela planta não tinha o THC,
que é a substância, uma das substâncias, e a substância que dá essa sensação de alucinação. Tá. Então é por isso que eles não tinham nenhum barato, mas que tinha muito canabidiol nessa planta. Olha. E aí descobriram, aí foram pesquisar. Isso é uma lenda, uma historinha bonitinha, mas é que mais ou menos saborosa foi por aí. A história. Na verdade, os estudos começaram desde a década de 60. Tá. Então a gente tem estudo científico desde a década de 60 e desde 1960 para cá vem sendo estudado. Né? E o grande boom aconteceu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi onde eles descobriram de fato que o canabidiol é uma substância, até um pouco antes, né? Na década de 80 já tinha estudos bons, mas descobriram de fato que o canabidiol realmente é um medicamento e que nós, seres humanos, a gente tem receptores exclusivos para isso. Tá. Né? O que é um receptor exclusivo? Para todo mundo ter uma ideia, a gente usa essa brincadeira na faculdade de medicina. É o receptor tipo chave e fechadura. Tá. Né? Assim, nós, seres humanos, a gente tem uma fechadura e essa fechadura só abre com canabidiol. O canabidiol serve para isso. Então, nós somos adaptados a receber canabidiol, né? Que é e aí ele desencadeia uma série de reações químicas no corpo, que a gente não vai entrar em detalhe, mas ele serve como medicamento nesse encaixe chave-fechadura. Tá. E o primeiro tratamento foi mesmo de epilepsia, que começou os tratamentos? Então, na verdade, assim, o mais avançado de todos e o mais difundido no mundo é a epilepsia. Tá? Assim, inclusive, países super fechados já fazem o uso de canabidiol para epilepsia. Mas existem agora novos estudos que nos indicam centenas de outras patologias. Né? Eu trato várias delas. Mas, assim, o pioneiro foi a epilepsia. Usa-se muito também em doenças degenerativas, de um modo geral, a gente vai falar durante o papo. Legal. Mas epilepsia é o que a gente começou a estudar mais cedo e que tem os maiores e melhores estudos. Tá. E na epilepsia ele ameniza aquelas crises epiléticas? Ele na verdade, ele cessa as crises. Cessa as crises epiléticas. É assim. Vamos explicar outra metáfora, né? Tá bom. Vamos lá. O nosso pensamento é como se ele andasse é um impulso elétrico, né? Tá. O nosso pensamento, o pensamento e os comandos todos do corpo é tudo feito por energia, por impulso elétrico. Então você pensa que é como se fosse um fio na sua casa e esse fio condutor ele anda de um modo reto, retilíneo, tá? E é por isso que a gente fala, pisca o olho pisca, né? Piscou, ele veio, piscou. Por exemplo. Agora, numa crise epilética, você tem, por exemplo, uma alteração no cálcio. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas é o cálcio o principal fator. Você tem uma alteração do cálcio e aí esse impulso elétrico que vinha numa linha reta, ele fica doido. Ele começa a ter um curto-circuito. Então, quando você manda piscar o olho, ele faz assim no corpo inteiro. Porque, na verdade, você está tendo uma crise epilética por conta desse curto-circuito no cérebro. Tá? Quando a gente faz o uso do canabidiol, esse encaixe chave-fechadura regula o cálcio. Então, o cálcio não fica entrando e saindo da célula. Então, você deixa retilíneo de novo. Dá o equilíbrio de volta. E dá o equilíbrio de volta. A gente, no começo do tratamento, eu tenho até um paciente que aconteceu isso. Ele tinha 42 crises epiléticas num dia. Uau! Era um absurdo, né? E chegou pra gente e a gente colocou a dose e aí o relato da família. No primeiro dia ele teve as 40 crises. No primeiro dia de uso. No segundo dia de uso ele teve 4. A partir do terceiro ele não teve mais. Caramba! Então, isso acontece, isso prova no estudo científico e também mostra pra gente na nossa vida prática clínica diária que o negócio funciona. É só uma questão de acertar a dose. Tá. Caramba, olha só, hein? Sim, funciona que mudança. Fantástico, né? Fantástico. E assim, você deixa a pessoa que tinha uma qualidade de vida muito ruim para uma pessoa normal. Né? Não que o epilético seja normal, mas tem uma pessoa que tem uma vida normal. Claro. Né? E quanto que ele precisa tomar? É uma dose diária? Depende da patologia. Depende da patologia. Isso a gente consegue fazer em consulta. É por isso que vários pacientes entram em contato comigo e falam assim, Rodrigo, manda uma receita para mim. Eu falo, não dá para mandar uma receita para você. Né? Eu preciso entender todo o processo para ver quantas gotas eu vou fazer, qual é a concentração que eu vou fazer e quantas vezes por dia. Então, tem, por exemplo, o paciente que tem problema de insônia. Aí eu faço uma vez só à noite.
e coloca uma quantidade X para ele relaxar o corpo e dormir bem. Tá. Paciente que tem crise epilética, eu faço 3 vezes por dia. Agora, se a dose for muito alta, talvez eu concentre ela um pouco mais e faço 2. Tá. Depende de cada caso. Né? E o preço está acessível hoje em dia? Como que está isso? Então, já teve... O preço, na verdade, foi o grande problema da gente iniciar os tratamentos, né? Esse foi um grande problema. Hoje em dia a coisa está muito mais acessível. Então a gente tem assim o preço em dólar, né? Tá. Porque nenhum óleo é feito aqui no Brasil, todos eles são importados. Então, assim, na importadora você consegue sempre algumas promoções e tem alguns óleos que estão no preço bom, né? Isso com relação ao dólar. E já tem muita associação aqui no Brasil que também importa esse óleo e já deixa com eles. E eles fazem essa distribuição do óleo. Então, essas associações é que conseguem fazer um preço muito mais em conta. Entendi. Eu trabalho em parceria com uma, inclusive, que eu indico todos os meus pacientes para eles, porque é o preço muito mais em conta. Tá. Né? Eles conseguem ter acesso mais fácil num valor muito menor. Tá. Se você quiser falar em relação a dólar, por exemplo, a dose inicial que normalmente eu começo sai por volta de $50, Tá. ou R$250, né? Dependendo da concentração. Cada vidro. Cada vidro. Vidro. Que dá para Que dá para mais ou menos uns 45 a 60 dias, dependendo da patologia. Poxa, a gente consegue fazer já isso. tá É mais um barato, pouco por mais exemplo, do que fazer medicação ansiolítica. Eu tomo, eu sei bem qual que é o preço. É um absurdo, né? É um absurdo. Eu tomo, eu sei bem qual é o preço. E agora, doutor, o que está faltando aqui no Brasil? É uma aprovação de Anvisa? Onde que está emperrado isso? Na verdade, não existe um entrave, né? Tá. A gente tem regulações, né? Então, assim, por exemplo, a Constituição me garante o direito de eu prescrever o melhor medicamento possível para o meu paciente. Ponto. Tá. Isso é um direito que eu, médico, tenho. Tá? A Anvisa, ela já aprovou o uso do canabidiol. Então, eu tenho vários e vários frascos e todos importados, mas a Anvisa já liberou vários e vários medicamentos. Tá. Então, o fato da Anvisa ter liberado o medicamento me dá autonomia para eu prescrever para o meu paciente. Entendi. Tá? Os nossos conselhos regionais e federal, eles também têm começado a se adaptar a isso, né? a toda a legislação, a legislação maior, que é a Constituição, e também a prática clínica, porque os resultados científicos comprovam o tratamento. E como a Anvisa já liberou, é sinal de que o negócio funciona de verdade. Então está havendo uma nova adaptação. Há um tempo atrás teve uma polêmica do CFM que tinha lançado uma portaria nova e que estava restringindo, ou parecia que estava restringindo, mas na verdade o que eles estão fazendo agora é uma consulta pública. Tá. Né? Então agora o CFM vai fazer até o final do mês de dezembro, se eu não me engano, uma consulta pública na população, aos médicos e todo mundo que os pacientes principalmente, né? Claro. Para regular isso de uma forma dentro do nosso próprio conselho. Mas a gente faz o óleo porque isso está previsto em lei e a gente tem essa autonomia. Que bom que já dá para caminhar o único problema que a gente não tem ainda é produção no Brasil. Né? A hora que vier a produção para o Brasil, barateia o preço. Mas eu acredito que já tenha muita empresa interessada já. Com certeza, né? Tem muitos projetos e tudo. Tem medicamentos que já são vendidos na farmácia. Tá. Né? Só que assim, o óleo ele vem na caixinha, parece que ele é nacional e tudo, mas ele não é produzido aqui. Né? Então isso encarece um pouco o produto. Entendi. Mas já tem venda na farmácia. Então, mas só com receita? Só com receita. Tá. Só com receita Entendi. médica. Aliás, isso eu gosto de frisar sempre. Tá. Isso é um tratamento médico. Não dá para você fazer sozinho, não dá para você tomar chazinho da folha, não dá para você comprar de quem você não sabe quem está produzindo, se é fundo de quintal, porque isso na verdade, é uma dosagem de concentração. Entendi. Então, não adianta nada eu tomar uma concentração pequenininha num dia, grande no outro e volta a ser pequena. Eu perco todo o linear do tratamento. O tratamento é a longo prazo. Né? Então, é uma coisa que começa e desencadeia. Tá. A gente até falou um pouquinho antes aqui sobre ansiedade, depressão, que foi algo que acometeu esse apresentador aqui no ano passado. E conta um pouquinho então como que você tem tratado esse que tem sido, principalmente a partir da pandemia, né? O mal do século. O mal do século e o mal moderno das pessoas, né? Como que você tem visto primeiro, né, esse impacto da sociedade cada vez mais ansiosa e em depressão?
E como que você tem trabalhado a partir do cannabis para isso? Eu acho que é o seguinte, a gente tem uma abertura hoje muito grande e muito acesso a muita coisa. Antigamente, lá para a década de 20, 30, se acontecesse alguma coisa em São Paulo, quem estava em Campinas não sabia. Né? Hoje em dia, se acontece alguma coisa em Hong Kong, a gente sabe em 10 segundos depois. Né? A gente tem muito mais acesso a muitas coisas e o fato de isso acelera muito a nossa vida. Isso acontece comigo, acontece contigo. A gente está trabalhando no celular até 10 horas da noite. Verdade. Né? Então a gente tem muito acesso e a gente tem muita cobrança por conta disso também. Então eu acho que o ser humano não estava adaptado para essa mudança tecnológica que aconteceu. Tá. Né? Isso vale para criança, vale para adolescente, que tem muito acesso a muita coisa, e vê muita desgraça na televisão e é cobrado pelo pai na hora que está na escola. São coisas novas e que a gente ainda não se adaptou. E isso gera muita ansiedade na população, e a ansiedade e a depressão, elas caminham juntas. Sim. Né? Então a gente chama que isso é o mal moderno ou o mal do século. Né? E assim, eu trato muita ansiedade com o óleo de canabidiol, muita. Assim, é cerca de 40, não mais, por volta de uns 60% dos meus pacientes cuidam exclusivamente de ansiedade e depressão. E funciona. Tá, funciona. Eu acho assim, ele tem um efeito. As pessoas esperam uma solução mágica. Não é uma solução mágica, demanda tempo, mas eu consigo, inclusive, desmamar os meus pacientes de antidepressivo. Tá. Alguns pacientes meus já não tomam mais antidepressivo e eu estou tentando diminuir também a dose do canabidiol. Eu quero devolver ele para a vida. E aí a gente vai devagarinho, desmamando dos antidepressivos. Quando ele fica só com o óleo, ele também vai desmamando, até uma hora que ele percebe o corpo dele já assumiu todo o controle novamente. Tá. E como que é a necessidade? Eu estou em tratamento, eu posso dizer, né? Então, por exemplo, um ansiolítico, às vezes eu me sinto, no começo, principalmente no tratamento, eu me sentia muito dependente dele. Muito. Então, até com medo de me viciar, assim, Sim. né? É uma loucura isso. Sim. Tem alguma diferença de menos impacto a partir do óleo ou é mais ou menos igual? Então, a primeira coisa é que assim, o óleo não vicia. Ponto. Tá? Ninguém é viciado em óleo de canabidiol. As pessoas sempre associam com droga e acham que vai ficar viciado. As pessoas não se viciam em óleo de canabidiol. Tá? O que eu faço? Eu primeiro estabilizo o paciente. Tá? Então, a primeira coisa é que, assim, mesmo fazendo uso de ansiolítico, quando ele me procura é porque o ansiolítico geralmente não está funcionando muito bem. Tá. E a partir desse momento, eu começo a fazer o óleo, eu deixo ele mais ou menos estável. Quando ele está estável, eu começo a desmamar do antidepressivo normal. Tá? Desmamando desse uso do antidepressivo, ele fica só com o óleo. Eu não crio essa dependência psicológica que você falou. Entendi. Porque o antidepressivo, além de ele criar uma dependência química, ele também cria uma dependência psicológica. Eu preciso dele para dormir. Sim, eu preciso dele para levantar. Totalmente né? isso. E assim, o óleo a gente consegue... eu sempre deixo claro que ele não vicia e eu tento não criar essa expectativa no paciente de dependência psicológica. Entendi. Porque ele sabe que ele vai desmamar. Sim. E não tem nenhuma relação. Por exemplo, outra coisa que eu percebo muito no tratamento é a gente ter uns picos assim de... Parece que tem dia que eu tô mais para baixo, tem uns picos de euforia, assim. Sim. O que é isso que acontece? Até por curiosidade minha. Isso é serotonina. Tá. É serotonina do seu corpo. O seu corpo, quando a pessoa está num processo depressivo, ela tem uma baixa de serotonina, entendeu? Tá. Então, assim, ela tem uma substância e essa substância está sendo pouco recaptada ou está fazendo pouco. Tá? Para entender bem, eu não tenho a serotonina necessária. O corpo ainda ele não reaprendeu a fazer a quantidade necessária. Tá? Então, quando eu tomo a medicação, eu inibo a recaptação. O que eu faço com isso? Eu aumento a quantidade de serotonina no corpo. Então, dá aquela sensação de bem-estar. Eventualmente, o corpo pode, como ele está num novo processo, ele pode começar a fazer mais. E aí tem muita. E aí você se sente ansioso. Exatamente, né? Isso. Pode acontecer. Que doideira. O óleo também faz isso. Ele também inibe a recaptação da serotonina e da mesma forma, só que sem viciar. Agora, como que a gente percebe, doutor? Acho que é uma dica importante para as pessoas. Às vezes tem gente que está achando que está só cansada, estou só desanimado e tal, mas ela pode estar já num processo depressivo. Ansioso.
Que característica a gente tem que prestar atenção na gente tem mesmo? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa, assim. Distúrbio do sono é uma característica clássica de distúrbio de ansiedade e depressão. Aquela vontade que você perdeu, sabe? Então, quando você acorda de manhã e pensa, nossa, eu não quero levantar daqui, sabe? O cama tá quentinho, é gostoso, ninguém quer sair. Mas a gente tem que sair. Tá. Quando isso passa do limite e você fica mais tempo porque você não tem vontade, isso provavelmente é um sintoma ansioso depressivo. Aquela vontade de não sair de casa ou medo de sair de casa também podem contar muito como ansiedade ou depressão. Aquela sensação de que tudo que eu faço é ruim. Se eu fiz o almoço está ruim. Se eu fiz alguma coisa para alguém, a pessoa não achou bom. Essa sensação de fracasso é uma sensação típica de ansiedade e depressão. Aí a gente tem também outros sintomas que são sintomas físicos. Né? A pessoa pode sentir dor no peito, a pessoa pode sentir dor de cabeça, ela pode sentir tremor, ela pode sentir palpitação, suor frio. Isso tudo acontece e acontece fisicamente. É muito comum chegar no pronto-socorro o paciente achando que está infartando, com dor no peito, tremendo, suando frio. A gente faz os exames iniciais, eletrocardiograma, mede pressão, vê respiração. Tá tudo ok. Tudo normal. Olha. Tudo absolutamente normal. É tudo desencadeado pelo cérebro. E isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar. Isso não é frescura. Sim. Tá? Muita gente trata mal quando a pessoa tem esse tipo de... Não dentro do hospital, mas muita gente trata mal e acha que isso é uma frescura ou um mimimi, a palavra da moda. Não é. Isso é um sintoma físico. Olha a pessoa sente dor, a pessoa sente a palpitação, ela sente sensação de morte iminente. Né? Não vai acontecer, mas porque é tudo desencadeado pelo cérebro. É mais ou menos o seu cérebro falando assim, cara, vai ver isso agora, senão vai ferrar É mais tudo. ou menos assim, ó. Eu também gosto de usar essa figura de linguagem assim. Tá. É um mecanismo de luta e fuga. Tá? Imagina que a gente abre a porta para sair daqui, né? Quando nós abrimos a porta, a gente dá de cara com um leão. Tem um leão olhando para você ali a 2 metros de você. Isso vai desencadear um mecanismo de luta e fuga. O que é isso? Ou eu vou lutar com o leão, ou eu vou fugir dele. Certo. Porque não tem outra opção. Né? Eu quero salvar minha vida. O que o cérebro faz? Ele manda uma injeção de adrenalina. Ele manda uma ordem para ter uma injeção de adrenalina no seu corpo. Essa injeção toda de adrenalina faz com que todo o sangue saia da periferia e venha todo para aqui. Entendi. Ele vai parar no coração, bater mais forte. Então você tem a palpitação quando vê o leão. Você vê na parte ventilatória, porque eu preciso respirar muito, porque se eu tiver que lutar, eu vou lutar. Se eu tiver que fugir, eu vou ter que correr muito. Então vem toda para a parte pulmonar e para a suprarrenal, que é onde faz a adrenalina. E, obviamente, para o cérebro. Tá? Então esse fluxo sanguíneo fica direcionado para cá. Quando você sente isso, você sente sudorese, porque o sangue saiu todo, então você começa a suar. Você fica branco, pálido. Quem encontrar com um leão e não ficar branco não existe. Fica pálido. Você fica com toda aquela musculatura enrijecida, pronta para lutar e correr. Isso tudo é mecanismo de luta e fuga, é desencadeado pela adrenalina. O que acontece na ansiedade? É o clique errado da adrenalina. Entendi. Ela dá na hora errada. Então você está lá dormindo e de repente deu um clique e ela começou a funcionar. E o que aconteceu? Eu estou preparado para lutar ou fugir sem ter nenhuma ameaça. Nada ameaça. Nenhuma ameaça. Olha. Mas o coração dispara, você sua frio, você treme, porque estou de cara com o leão. Treme, é a mesma coisa. Tá. E, doutor, até estou vendo a sua camiseta, muito bacana, dizendo que tem cura. Porque eu me deparei muito com pessoas, né, quando eu disse que eu estava começando o tratamento, de que, normal, eu tomo remédio há 10 anos e sei que eu vou tomar a vida inteira. Isso não é normal, né? Não. É possível curar, então. É possível curar. Tá. A gente tem várias formas e vários aspectos, né? Isso tudo a gente trata de várias maneiras, né? Existe sempre psicoterapia, que é o psicólogo, Sim. né? E que ajuda muito. Existem outros profissionais, terapia ocupacional, esse tipo de coisa, que também ajuda muito e faz com que o seu corpo volte a ter aquele início antes de você ter tido as crises. Sim. A gente pode fazer medicação para tentar equilibrar essa parte de serotonina.
E a gente pode fazer os tratamentos alternativos, que eu uso, por exemplo, o óleo de canabidiol. Existem outros. Né? Mas sempre já com a meta de fazer o desmame a partir de os meus pacientes sempre com meta de desmamar do antidepressivo e desmamar do óleo. Tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso equilibrar de novo a serotonina do corpo. Eu preciso ensinar ele a fazer isso de novo. E como é que eu faço? Mostrando para ele que o dia a dia é normal, que não tem nenhum leão ali. Entendeu? Então, a gente vai devagarinho colocando o óleo, mostrando a quantidade correta de serotonina para o cérebro, e aí, a partir do momento que ele está equilibrado e que a gente consegue viver uma vida normal, a gente desmama. Tem cura. E é diminuindo a dose mesmo, né? Diminuindo, desmame mesmo. Não é parando no dia seguinte. Tem muita gente, até como eu, às vezes pensa, putz, não dá. Como é que eu vou parar assim? Tenho medo de parar de tomar, sabe? Ontem um paciente meu entrou em contato comigo que ele falou, olha, fazia anos que eu não deixava de tomar determinado remédio. Aí eu vim aqui para Recife, eu tento no Brasil inteiro, né? Então ele mora no interior e foi para Recife. Eu fui para Recife e esqueci meu remédio, faz 3 dias que eu não tomo. Posso parar? Aí eu falo, não pode parar. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, você vai pegar seu remédio, cortar o comprimido no meio, nós vamos tomar metade, até terminar essa caixa, depois nós vamos reavaliar se eu coloco um quarto ou se eu tiro ele toma 2 vezes, né? Se eu tiro uma das vezes. Então, assim, o remédio é sempre passo a passo. Eu não quero dar um susto no corpo, porque se eu der um susto no corpo, ele para de produzir serotonina, eu tenho que voltar tudo. Vai voltar tudo do início. Todo mundo, 100% das pessoas que param o antidepressivo sem acompanhamento médico voltam. 100%. Porque, na verdade, eu interrompi o tratamento. Eu não ensinei o corpo. Né? Quando eu interrompi o tratamento, o corpo volta a ser o estado inicial, que era síndrome de ansiedade e depressão. Entendi. Então, tem que ser desmamado. Tá? Agora, outra patologia que eu queria tratar contigo, doutor, que eu vejo muitos casos aumentando também, é o Alzheimer. Muito. Essa percepção está correta? A gente está tendo mais casos de Alzheimer e por quê? Vamos lá. O Alzheimer ele foi muito pouco estudado, né? Por um motivo muito simples. As pessoas não tinham. Não tinham? Não tinham, porque morriam antes. Entendi. Entendeu? Antigamente, a taxa de sobrevida dos pacientes era por volta de 50, 60 anos no máximo. Então, assim, a gente tem histórias da nossa vida de todo mundo na família tinha uma vozinha caduca. Que foi a vozinha que viveu mais tempo, ela era caduca. Ela tinha Alzheimer. Era caduca, só que ninguém sabia. Verdade, a gente usava muito essa expressão. Ela tinha Alzheimer, só que ninguém sabia ainda. Então, assim, à medida que a população vai envelhecendo, as doenças das pessoas mais senis, né, as pessoas mais velhas, elas vão aparecendo também. E por isso ele começou a ser muito mais estudado nessas últimas décadas, porque agora é que a gente vive mais. Né? Então, assim, a percepção que a gente tem é que tem muito mais Alzheimer e muito mais Parkinson do que tinha antes, simplesmente porque as pessoas estão chegando a mais velhas. E a gente tem um diagnóstico mais precoce. Entendi. Hoje, eu conheço um paciente com Parkinson e Alzheimer quando ele entra no meu consultório. Eu não preciso de nenhum outro exame. Eu já sei que ele tem Alzheimer e Parkinson, mas é porque eu faço isso faz 15 anos. Entendi. Os métodos de percepção e os estudos faz com que a gente consiga fazer um diagnóstico mais precoce. E aí a gente começa a tratar antes. Entendi. E é por isso que tem tanto Alzheimer e Parkinson nas famílias. Porque a gente está fazendo um diagnóstico mais precoce e estamos fazendo medicação mais cedo. Né? Mas é uma patologia, o Alzheimer, que não tem nada a ver, então, com essa vida moderna, mais louca que a gente está tendo. Ou ninguém sabe te explicar ainda, né? Ainda assim, lembra que eu falei que era muito pouco estudado? Porque, na verdade, por que a indústria farmacêutica ia investir tanto dinheiro em tão pouco paciente? Né? Agora que as pessoas estão ficando mais velhas, então agora está sendo estudado... quais são exatamente... A gente sabe o mecanismo de causador do Alzheimer, mas a gente não sabe por quê. Né? Se é uma patologia, se ela é 100% genética, ninguém sabe explicar isso. Se meu avô teve, será que eu vou ter? Ninguém sabe explicar muito bem isso ainda. Né? Mas o diagnóstico está sendo cada vez mais precoce. E sintomas, então, para a gente correr logo, então, para ter atenção e ter esse diagnóstico cedo, né? O primeiro sintoma que aparece no Alzheimer é muito comum de nós médicos não conseguirmos descobrir, porque é um sintoma muito parecido, ele é muito parecido com síndrome de depressão e ansiedade. Olha. É a mesma coisa. Então, assim, antigamente, é comum no consultório. Olha, ela ficou deprimida, ficou 10 anos deprimida tomando remédio e agora apareceu o Alzheimer. Não.
ela tem o Alzheimer faz 10 anos, mas é que ninguém fez um bom diagnóstico lá atrás, porque é muito parecido com ansiedade e depressão. Coisas que acontecem no dia a dia, por exemplo, nós estamos falando de Alzheimer, pequenos esquecimentos. Tem esquecimento comum. Por exemplo, eu não lembro o que eu jantei ontem à noite, se eu não forçar a minha memória. Isso é comum, eu tenho 40 anos de idade. Né? Agora, você esquecer e colocar um sapato de cada cor é um sintoma. Tá. Você esquecer o fogão aceso e assistir televisão, só descobrir quando está pegando fogo na casa, é um sintoma. Você colocar, por exemplo, o açúcar para guardar na geladeira, é um sintoma. A não ser que seja uma prática da família. Pode ser. Já fiquei assustado que minha mãe guarda na geladeira. E uma coisa muito comum é confundir troco, né? Tá. O paciente que sai de casa e assim ele quando vai pagar a conta, ele não sabe diferenciar, por exemplo, a nota de 2 da nota de 100. As duas são azuis. Ou não confere o troco e vem com o troco errado. Fora o sintoma clássico, que é sair de casa e se perder, esse tipo de coisa. Sim, né? Mas assim, são sintomas precoces de, por exemplo, ficar 3 meses sem pagar a conta de luz. Né? Isso é comum de acontecer. Assim, não é um puro esquecimento, porque você pode esquecer um mês, até eventualmente um segundo mês. Agora, a ponto de cortar a luz, porque faz 3 meses que eu esqueci, entendeu? Isso faz com que a gente acenda o sinal de alerta. E são casos todos já na parte idosa, né? Não existe caso de jovens com Alzheimer? Existe Alzheimer precoce, tá? Mas não é muito comum. Tá? Existem Alzheimer e Parkinson precoce. Tá? Inclusive do Parkinson tem até aquele ator lá do Michael De Volta. Fox. Isso. Ele é um caso clássico de Parkinson não precoce. Não é comum cedo, então? Não é comum. Tá. Não é comum. Existe, mas não é comum. Aproveitando, explica pra gente então o Parkinson, como que ele age. É uma espécie de curto-circuito também que faz a pessoa tremer ou não? No Parkinson é diferente. O Parkinson é assim, a gente precisa de uma gasolina, tá? Para a gente mexer nosso próprio músculo, a gente precisa de gasolina. Não é gasolina, claro, mas a gente precisa de combustível, tá? Imagina que maravilha que fosse se o nosso carro fizesse o seu próprio combustível, a sua própria gasolina. O nosso corpo faz. Ela chama dopamina. Tá? Então, eu produzo dopamina e meu corpo mexe. Fica molinho e eu mexo, eu faço o que eu quero. A partir de alguns eventos, a gente começa a diminuir essa dopamina. E o paciente começa a não produzir a quantidade de combustível suficiente. Então, eu fico sem gasolina. O meu corpo fica sem combustível. E aí eu fico enrijecido. Essa é a característica do Parkinson. As pessoas acham que a característica do Parkinson é o tremor. Não é. Não é. Nem sempre. Nem todo paciente com Parkinson treme. Entendi. Nem todos. Tem uns 30% que não tremem. Mas todos os pacientes com Parkinson ficam endurecidos, enrijecidos. Como é que eu descubro, que eu brinquei e falei, quando ele entra pelo meu consultório, eu já sei se ele tem Parkinson e Alzheimer. No Parkinson, como é que eu descubro? Quando ele entra e ele arrasta o pé no chão. Ele não consegue levantar a perna. Entendi. O paciente que entra com os 2 pés arrastando, mesmo que seja leve, na hora, eu falo, opa, aqui tem Parkinson. Porque ele está enrijecido. Né? Ele fica endurecido. E aí tem outros problemas que acontecem. Esse enrijecimento faz com que eu mastique pior, não consigo mexer direito, o paciente perde peso. Eu não consigo, por exemplo, fazer cocô e xixi, porque a gente usa musculatura. Total. Né? A gente usa muita musculatura, então o paciente tem muita infecção de urina, o paciente tem o intestino preso, fica 5, 6 dias sem ir no banheiro. Caramba. Porque está tudo enrijecido. Né? Ele começa a andar menos, porque como é que ele vai andar? A perna dele está dura. Né? Isso é um sintoma clássico, isso que é o Parkinson. E sem tratamento ele pode levar a uma demência parecida com uma demência de Alzheimer. Caramba. E o que acaba levando ao óbito? O que é mais comum acontecer nesse caso de Parkinson? Do Parkinson, o paciente fica enrijecido, emagrecido, ele para de se mexer, entra num processo depressivo e aí para de comer de vez. Entendi. Né? Ele entra num funil, num ciclo vicioso que ele não sai nunca. Tá. Né? E para esses dois agora, que são, acho que, doenças bem que chamam bastante atenção, né? Tanto o Parkinson quanto o Alzheimer, o cannabis, então, ele vai ajudar a pessoa a conviver melhor com essa ele funciona em duas frentes, tá? Ele tem o canabidiol, ele
ele é absorvido pelo corpo, ele atua, tinha esquecido a palavra, ele atua no sistema nervoso central, que é no cérebro, e ele atua também na parte periférica, tá? Principalmente em anti-inflamatório e esse tipo de coisa, mas ele atua na parte periférica. Então, vamos falar do Alzheimer. No Alzheimer, eu consigo deixar o paciente mais tranquilo, eu consigo deixar o paciente mais estável. Tá. Então ele não fica tendo aquelas visões. O paciente com Alzheimer tem muita visão porque ele não consegue entender que a sombra é uma sombra. Olha. Por isso que está no final da tarde, que é a hora que o sol está se pondo. Então ele vê aquela sombra, não sabe o que é. E aí ele vê criança, vê a mãe, vê bicho. Caramba. Isso é o sintoma do clássico de Alzheimer, que ele começa a ver coisa, ele conversa com a televisão. Né? E com isso a gente consegue, com o canabidiol, a gente consegue diminuir esses sintomas e fazer com que a doença fique mais estável. Tá. Ponto. Existem estudos que têm mostrado para mim que alguns pacientes eles conseguem ter uma melhora de cognição. Tá? Então, inclusive, saiu há uns 2 ou 3 meses atrás no Globo um paciente que tinha Alzheimer grave e que hoje em dia ele anda de ônibus sozinho. Olha. Então, ele teve uma melhora cognitiva por conta da ação do canabidiol na parte cerebral. Tá? Vamos falar um pouquinho do Parkinson. O Parkinson, a gente ajuda nos sintomas, então ele solta a musculatura. Tinha uma paciente minha que falava assim: Rodrigo, o meu pai está com o fulano está com a perna mole. Eu falo, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero a perna mole e eu quero ver ele agora fazer fisioterapia e voltar a andar. Né? Então ele solta essa musculatura, a musculatura fica menos enrijecida, melhora muito os tremores. O tremor do Parkinson, se você perceber, o paciente ele só treme quando ele não está prestando atenção. Então ele está conversando aqui e está tremendo. Eu falo, olha, sua mão está tremendo. Para na hora. Olha. Então, o dia que você chamar alguém aqui com Parkinson, você vai perceber na hora. Que você fala, olha, sua mão está tremendo. Sim. Ele para na hora. Porque ele percebe e o corpo... se concentra... Não é nem concentração. Tá. É o próprio corpo que assume a função. Entendi. E para. Tá. Então, ele melhora nos tremores, tá? Melhora melhora muito na aceitação da doença. Porque imagina você com uma cognição, pensamento normal e está preso num corpo duro. Isso é um sofrimento que assim, não dá para a gente mensurar. E a gente melhora tanto. Então, a gente vai entrar de novo na parte de ansiedade e depressão desses pacientes que têm uma doença degenerativa e progressiva. Tá. Essas doenças, tem alguma coisa que a gente pode fazer para preveni-las? Não. Nada, né? Nada. A gente não tem... Assim, existem até... Outro dia um paciente perguntou para mim. Fala, Rodrigo, eu quero fazer aquele exame que saiu na televisão do Alzheimer para ver se eu vou ter Alzheimer. Aí eu falo, bom, se você tiver 30 mil reais disponível e a gente mandar esse exame lá para a Alemanha, a gente consegue fazer. Porque aqui no Brasil... É confiável esse exame? Não. Ou seja, pode ser um baita investimento. Eu nunca... E assim, eu também chutei o valor e também chutei o país, porque assim, não existe isso. Entendi, né? Assim, existe muito pouco. Existe muito pouco. E eu falei para ela, para que você quer saber? Para você ficar sofrendo durante 15 anos e aí quando você tiver Alzheimer você esquece de tudo? Porque você vai esquecer de tudo. Ótima né? defesa. Aí ela é verdade. Então... E que outros... Me fala um pouquinho mais. Aliás, deixa eu só cortar. Eu brinco e falo assim com os meus pacientes. Eu falo, no Alzheimer, eu cuido da família. Eu cuido da família, porque o paciente está sempre bem. Ele está ótimo. Porque ele está no mundo dele. A família fica arrasada. A família fica arrasada. É lógico que tem patologias e que atrapalham o paciente, é claro. Né? Mas a gente tenta cuidar desses sintomas. É por isso que eu uso o óleo, porque eu quero dar um bem-estar para ele. Mas assim, da parte do dia a dia, ele está ótimo. Os exames deles vêm sempre bons. Eles estão sempre, geralmente, eles estão felizes e rindo e cantando e rezando. E eles estão no mundo deles. Nós é que não se adaptamos àquela nova pessoa. Né? É verdade. Não, são momentos que... aquela série This Is Us abordou isso, né? Agora recentemente. Sim. Né? Que a mãe lá, a matriarca da família, passa por isso. Realmente, então, a família acaba sofrendo bastante. Bastante. É um tratamento familiar, não é um tratamento da pessoa. Sim. É óbvio que é o tratamento da pessoa, mas é muito mais um conforto familiar. E eu falo sempre isso para eles. Eu falo, ela está bem. Ele está bem, está ótimo. Aí eu pergunto, você não está bem? Estou bem. Que doideira, Tô bem. né? Alguma outra patologia que a gente não tratou aqui, doutor, que também a gente pode usar aí o canabidiol? Então, eu tenho usado bastante em enxaqueca, né?
Enxaqueca, que é aquela dor que a gente tem de cabeça, que é aquela dor frontal, pulsátil. Você tem que ficar no escuro, né? Fica no escuro e fica 3 ou 4 dias com aquela dor insuportável. E a gente tem 2 formas de tratar a enxaqueca, né? Vou passar rapidinho. Tá. Mas são duas formas de tratar, que é a fase de ataque. Assim, eu estou com a dor de cabeça insuportável. E aí eu aumento a dose. Né? E eu faço uma dose de manutenção baixinha para evitar o gatilho de disparar. Então, assim, os meus pacientes com enxaqueca, eles não têm tido mais crises, porque a gente mantém uma dose baixa e eu não tenho gatilho para disparar a dor. Então, eu tenho paciente com meses já sem dor. Eu tenho tratado bastante déficit de atenção, né? Déficit de atenção e ansiedade, que são pacientes que são super agitados e que não conseguem, tem uma dificuldade de concentração e sono, né? Então, assim, a dificuldade de concentração, o canabidiol dá quase que imediato. Olha que então, legal. esse paciente que eu brinquei falando que ele queria parar o remédio, é déficit de atenção. Tá. E assim, a gente aumentou a dose e ele falou, Rodrigo, eu nunca me senti tão bem na vida e tá bem mesmo, né? Porque ele está querendo parar o remédio. Eu trato bastante distúrbio de sono, né? Isso, bastante paciente que tem insônia, e aí a gente faz aquela dose noturna. Eu faço geralmente uma dose pequenininha durante o dia para não ter nenhuma crise de ansiedade. E aí à noite eu dou uma dose maior e ele consegue ter uma boa noite de sono. E à noite o efeito é rápido assim? É rápido. A gente faz sempre depois do jantar, que ele absorve. A gente coloca o óleo sempre embaixo da língua. Então a absorção é super rápida. Né? E aí, coisa de 30 minutos, ele já está fazendo efeito. Aliás, até antes, dependendo de cada paciente, né? Mas por volta de 30 minutos ele já faz o efeito. E não é um remédio para dormir. Né? Você não vai apagar assistindo televisão, mas você vai relaxar o corpo e vai ficar tranquilo e pronto para uma boa noite de sono. Aquela noite de sono que você consegue descansar. Eu tenho alguns pacientes que eu tenho tratado com esclerose lateral amiotrófica, que é aquela doença que vai esclerosando tudo, né? E isso a gente consegue retardar um pouco, pelos estudos, retardar o andamento da doença e o paciente tem uma qualidade maior de vida. Só interrompendo, doutor, eu tive dois conhecidos, assim, um deles até próximo, com esse diagnóstico. Tá tendo mais esses casos ou não? Tem um diagnóstico melhor. Um diagnóstico mais bem feito. É a medicina que está evoluindo e está conseguindo fazer pessoas jovens assim, né? Sempre jovem. Sempre adultos jovens, né? Eu trato bastante paciente com câncer. E aqui eu faço sempre uma ressalva. O óleo de canabidiol não cura câncer. Isso eu sempre falo para todo mundo, porque fala, não, ele está vendendo aquela pomadinha de unguento sagrado, que serve para dor de cabeça, mal-olhado, dor de estômago. Não é isso. Eu estou fazendo... a gente faz para paciente com câncer, não é paciente que tem dor. Né? Então é o paciente que está em um processo de câncer, de quimioterapia para diminuir a náusea, diminuir aquela sensação de mal-estar da radioterapia e por conta das dores, né? Então, obviamente, falando de dor, eu também falo de dor crônica. Então, eu trato muito a fibromialgia, artrose, artrite, que são pacientes com dor crônica, e o canabidiol ele tem uma dos tecidos periféricos que ele atinge, é toda a cadeia da dor. Então, eu consigo trabalhar a dor no membro e também na parte cognitiva. Então, ele funciona tão bem quanto um opioide, que nem, por exemplo, tramal, morfina, essas coisas. Eu trato bastante, então, dor, fibromialgia. Eu estou esquecendo de autismo. Autismo também. Autismo eu trato muito paciente, muita criança autista. Né? Então, assim, o diagnóstico do autismo também está sendo precoce. Né? A gente consegue pegar o autismo bem no começo e a gente consegue tratar essa agitação e esse poder de concentração do autista, porque o autista é fantástico. Né? Ele é super inteligente, ele conversa com todo mundo, ou não, né? Mas ele consegue... focar em algumas tarefas e ele é fantástico naquelas tarefas, só que eu preciso que ele foque. Entendi. Senão ele perde o foco e ele tem uma crise e sai gritando. Eu preciso que ele foque na atividade. Então o canabidiol me ajuda a deixar o paciente mais tranquilo, com diminuição ou quase cessar as crises que o autista tem, e eu mantenho o poder de foco dele. Então a gente vai direcionar o autista, ele consegue frequentar a escola, por exemplo. Meus filhos, desde sempre, estudaram com crianças autistas na escola normal. E alguns dessas crianças que eu estou tratando também estão indo para a escola normal. Então, olha, isso é uma oportunidade, né, de convívio social para os dois lados, né?
e principalmente para ele, que vai aprender a fazer algumas coisas que não eram do alcance dele. Fora a parte que ele já tem super desenvolvida, que a gente consegue focar isso. Tá. Muito legal, doutor, muito interessante. Para a gente ir caminhando para o nosso final aqui, eu queria curiosidade mesmo, né? A gente fala tanto do canabidiol, você explicou para a gente que não tem nada a ver com a maconha. Sim. Eu queria saber a sua opinião sobre a maconha, sobre quem consome maconha, se isso faz mal ou não, se você é a favor de uma eventual liberação ou não. Eu passei por muitas coisas, muitas fases da minha vida, assim, sabe? Eu fui criado numa família conservadora, né? Eu sempre fui muito conservador e eu nunca gostei a minha opinião era sempre contra a legalização. Tá. Sempre. Eu comecei a usar o óleo porque eu conheci um paciente onde eu não tinha mais por onde sair e a única oportunidade que eu tinha para ele era o óleo de canabidiol, e aí eu resolvi estudar mais. E aí foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com óleo de canabidiol, a coisa de 1 ano e meio atrás, 2 anos. E fui me especializar nisso. Agora, o ponto de vista da droga, eu acho que hoje em dia a política que existe hoje não funciona. Tá. Não funciona. Isso eu estou falando de todas as drogas, não só da maconha. Tá bom. Eu acho que, assim, o que nós fazemos hoje não está funcionando. A gente trata como um caso de polícia e tem que ser tratado como um caso de saúde pública. E se for o caso, para você conseguir fazer com que as pessoas não entrem no mundo das drogas ou elas sejam melhor direcionada, se tiver que fazer uma legalização para você conseguir fazer com que você consiga acompanhar as pessoas e ver quando ela não tem mais controle sobre o vício e esse tipo de coisa, então que se legalize. Tá? Entendi. Não, muito bacana esse esclarecimento, e bom ouvir de um médico isso, né, também, de essa visão que às vezes a gente coloca tanta gente na discussão e deixa de lado especialistas como você, né? Sim. Não, e eu acho o seguinte, a gente pode seguir, por exemplo, é óbvio que na Holanda existem traficantes. Sim. Mas por que eu vou comprar do traficante se eu posso entrar na loja e comprar? E lá eles vão pegar o meu nome e vão ver que eu estou consumindo mais ou menos. Entendeu? Além do que, ele pode, assim, tudo bem que no Brasil as coisas não funcionam assim, mas eu poderia usar o dinheiro desse imposto para tratar o outro que está precisando. Entendeu? Tá. Então eu acho que, assim, a forma com que você vai ter um acesso a um produto melhor, que você sabe a origem, né? Isso não que eu vá fazer, eu não gosto, mas a pessoa que quiser, porque ela tem a liberdade, né? E isso, eu sou super liberal, cada um faz o que quer e ninguém tem nada a ver com isso, eu sou liberal de fato. Se a pessoa quiser consumir, é um problema dela. Agora, o problema de saúde dela é um problema nosso. Tá. Nosso como sociedade. Então, se ela consumir um produto melhor, se ela tiver controle sobre aquilo e ela estiver indo para um caminho ruim, a gente consiga intervir e falar, olha, vem falar com o médico, eu acho que a gente está indo para um caminho ruim e tudo isso, é muito melhor do que a pessoa ficar à mercê na mão de traficante, na mão desse tipo de coisa. Agora, danos, só para fechar aqui, danos para o organismo, por exemplo, clinicamente. O consumo por exemplo, pior ou melhor? Faz mais mal ou menos mal do que bebida alcoólica ou cigarro normal, por exemplo? Vamos lá. Depende. Tá. Né? Depende. A gente estava falando de produto de qualidade e produto sem qualidade. Então nós vamos falar só de produto sem qualidade porque é o que tem. É o que tem aqui disponível. E esses fazem muito mal. Muito mal. Faz muito mal. Porque a gente não sabe o que tem lá dentro. Tá. Então pode ter maconha misturada com outras folhas e outras substâncias que nós desconhecemos, né? Você pode ter cocaína que é misturada com pó de vidro, talco. Eles misturam muito com esqueci o nome agora. Com um medicamento anestésico, né? Então pó de cal, ou seja, isso tudo é muito danoso, né? E isso é danoso para mucosa, para pulmão, cancerígeno. Demais, então eu acho que sim, eu acho que hoje em dia, mas eu não tô minimizando também os efeitos de álcool e de cigarro. Tá. Se você for pegar isso dentro do hospital,
Muita gente sofre de efeitos de excesso de bebida alcoólica ao longo de anos, e todos eles vão morrer de cirrose, né? Sim. A gente só tem muito paciente com câncer e diversos tipos de cânceres por conta do cigarro. Então são todas, e mesmo legalizado, né? E mesmo legalizado a gente ainda tem uma política pública de saúde ruim, né? Que dá acesso indiscriminado. Né? Então, assim, você vê criança pode comprar, adulto que não tem condição de saber exatamente o que ele está se envolvendo e está comprando e consumindo. Eu acho que um problema nosso não é só os males da saúde, porque respirar em São Paulo faz mal para a saúde. Mal demais. Eu acho que o problema é a política pública de prevenção que não é feita, né? A prevenção que não é feita. E é uma política só de minimizar dano. Isso é muito caro, né? Entendi, doutor. Muito obrigado. Queria fechar nosso papo com você deixando aí as suas redes sociais, como que o pessoal te acessa, para se de repente quer conhecer mais desse tipo de tratamento. Lá. Primeiro deixa eu mostrar a camiseta que eu trouxe, vamos lá, que vamos inclusive sortear entre os nossos seguidores. É isso que eu ia falar. Eu trouxe 2 camisetas como essa aqui que eu estou vestindo para a gente sortear para os seguidores. Trouxe uma para você. Show. Vou deixar aqui com vocês. E essas aqui a gente sorteia para os seguidores de vocês. Isso, exatamente. Aí você que define o sorteio, isso é um presente. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos sortear entre os seguidores, que quando a gente lançar o episódio no ar, derem like no post lá, eles vão estar participando. Pronto, perfeito. Fechou? Perfeito. E como que a gente te encontra nas redes? Eu queria pedir para quem quiser, eu tenho 2 formas de entrar em contato comigo. Uma pelo Instagram, né? Que hoje todo mundo tem, todo mundo acessa. É Dr. Dr, né? Dr, Rodrigo, Correa. Ótimo. Já aparece eu lá. Perfeito. E tem também, meu WhatsApp é aberto para todos os meus pacientes. Que legal. Eu não sei se você ouviu, mas tocou 2 vezes o meu telefone. Eu vi bem de longe, sim. Falei, o doutor já está requisitado aí, ó. É que eu deixo o meu WhatsApp, o meu número aberto para todos os meus pacientes, então eu posso deixar aqui no ar, não tem nenhum problema. Claro, por favor. O meu WhatsApp, o código é 13, porque eu morava em Santos e eu mantive por causa dos meus contatos. 13 99622 7521. Legal. Rodrigo, muito obrigado pela sua companhia aqui nesse tempo. Eu falei para você que eu não ia parar de falar 1 minuto. Não, mas fala gostosa. Eu nem percebi quanto quanto tempo passou. Assim que é bom, né? Dizem que quando a gente não percebe é que está sendo bom. Eu falo demais. Legal, doutor. Obrigado. Muito bem-vindo outras vezes. Espero sucesso aí, tudo de bom para você. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que eu possa ter ajudado alguém. Se eu ajudei uma pessoa, já está bom. É isso aí. Essa é a intenção sempre aqui do Ponto de Fala também. E obrigado a você que nos acompanhou em mais um super episódio aqui do nosso podcast. Não se esqueça, se inscreva no canal, não dói nada, assim, e é muito importante pra gente. Então se inscreva, acione o sininho, assim você não perde papos deliciosos como esse que a gente teve com o Dr. Rodrigo aqui. Eu sou Fernando Tuller, esse é o Ponto de Fala, a gente se vê no próximo, até lá.